Entrevista com Amaral, diretor de árbitros da Liga. Amaral, como que foi que começou que você veio fazer parte da Liga? Começou inicialmente com o convite do Vanderlei Goulart, na gestão anterior dele, em dezembro de 2008, quando ele já planejava uma reformulação da diretoria para tentar a reeleição. E ele me deu um tempo para analisar as circunstâncias, os prós e os contras, e quando foi no mês de fevereiro, ele me procurou novamente e eu respondi para ele positivamente que eu faria parte da diretoria para tentar a reeleição dele. No momento em que você aceitou e tomou posse da direção de arbitragem, teve alguma recusa de algum árbitro, algum protesto, alguma situação, ou tudo ocorreu normal? Inicialmente tudo transcorreu bem, tudo normal, como está até hoje. Simplesmente tivemos um problema lá no transcorrer, problema disciplinar, que um companheiro lá nosso, a gente fala de maneira geral, ele passou a criticar notariamente alguns companheiros, se gabando de ser melhor do que eles. Pode ser melhor sim, mas a gente tem que respeitar as pessoas e cada um se manter no seu limite. Ultimamente, a gente está tendo aqui no site do Futebol Achar vários comentários do ex-árbitro Antônio Flávio, que hoje reside na cidade de Sete Lagoas. A respeito desse assunto, você tem algo a comentar ou a acrescentar? Eu infelizmente não vou poder falar sobre esse assunto, porque eu assumi a direção de arbitragem a partir de março desse ano agora, 2009. E funcionalmente, na missão de estar escalando, coordenando e controlando o pessoal foi a partir de abril. E esse cidadão aí que está manifestando alguns sites aí, ele fez parte do quadro anterior. Então, como profissional de arbitragem, eu não posso falar nada sobre ele porque eu desconheço a qualidade de trabalho dele. Mas como você já foi dirigente também do futebol amador, em um período anterior, você, em algum momento você acha que pode ter ocorrido situações desse tipo? Você tem alguma desconfiança? Já ouviu comentários sem ser esses do próprio Antônio Flávio? Você já ouviu comentários de outras pessoas? Alguma crítica, alguma reclamação desse tipo? Tem alguma situação semelhante? Não, desse tipo de fato eu desconheço, porque até então eu participei com o time do Tiradentes na segunda divisão, e quando este foi para a primeira divisão, somente no primeiro ano que eu auxiliei nos bastidores. Há 2 anos já que eu estava afastado de qualquer tipo de função, simplesmente a ligação que a gente tinha da profissão com o clube, porque um representa o outro, e nada mais. Agora, com questão a comentários, eu nunca vi falar, porque o pessoal, sempre que apitava os jogos da segunda divisão, passava uma idoneidade total, sempre com boas arbitragens. Essa semana tivemos a triste notícia do falecimento do Claudinei, que era um jovem promessa na arbitragem. Fale um pouco do Claudinei. O Claudinei ele era um aspirante aí para poder até mesmo estar compondo o quadro da Federação Mineira. Ele fez parte do último curso da Liga, ocorrido em abril desse ano, logo após o período de exposições, e ele vinha desempenhando muito bem as funções dele. Ele é um cidadão que a gente pode dizer que ele atingiu 99,9% de qualidade no que ele fazia, porque jamais para nós, tanto para mim como diretor, quanto para o Vanderlei, que é o presidente da entidade, chegou algum tipo de reclamação dele. Ele era um cidadão da seguinte forma: se ele pudesse fazer amizade, conquistar simpatia em campo, ele faria. Se fosse para fazer inimigo, ele preferia ficar no canto dele, mas sempre com um sorriso exposto, nunca de cara feia para ninguém. A segunda fase do Amadorão vai ter sempre jogos mais difíceis, truncados, que exigem um maior grau de... exigem mais do juiz. Qual que é o seu sistema para a segunda fase? Os juízes, os árbitros que cometeram algum pequeno erro na primeira fase, não vão atuar, vão ter chances também, ou você vai selecionar os melhores para a segunda fase? Dizer os melhores é uma questão complicada. Na minha função, para mim, todo mundo lá tem condições técnicas de estar arbitrando. Simplesmente tem alguns que não agradam um tipo de torcedor, de dirigente, e outros
já o fazem, porém eles não estão ali para agradar, e sim para aplicar as regras de futebol. Quanto à questão de distribuição de arbitragem, eu até conversei com o pessoal todinho, com o quadro completo, nas reuniões semanais nossas. Anteriormente existia uma psicologia de que quem apitava a segunda divisão era ruim e quem apitava a primeira eram os bons. E não, o dirigente que gasta X valor na primeira divisão, a segunda divisão tem mais dificuldade ainda, principalmente no que tange ao patrocínio. Então, desde a primeira fase, os que são conceituados um pouco com mais de conhecimento profissional, e eu procurei sempre ter um ou dois deles apitando todo fim de semana a segunda divisão, justamente porque agora na próxima fase, quando o circo vem fechando, e também na final, eu deixar aquele pessoal que teria condições de estar só na segunda divisão, entre aspas, de fora, e trazer os que tecnicamente são conceituados como top da liga. Então eu já fiz esse rodízio porque todo mundo trabalhou na primeira fase. Os que tiverem condições ou por necessidade, dependendo da dificuldade do jogo, estarão trabalhando na segunda fase, e no eventual final, para a gente poder ter condição de escalar de A a Z, ou seja, de 1 a 39, que é a quantidade total que nós temos, tanto de bandeira quanto de árbitros, para poder estar trabalhando sem dizer que a gente beneficiou o A ou o B. Nessa questão de dirigentes, você recebe alguma pressão, alguma reclamação, alguma exigência do tipo, eu não quero tal árbitro mais apitando meus jogos? Quando você recebe, qual que é o seu procedimento? Simplesmente, todos os árbitros nossos têm quase que totalmente a mesma condição técnica. Tanto que no momento nós estamos fazendo uma atualização, para quem queira entender como reciclagem também, justamente para estar corrigindo aquelas falhas de interpretação que houveram na primeira fase dos campeonatos, tanto da primeira quanto da segunda, ou até mesmo atingindo o Master ou o Ruralão, para que o pessoal venha mais bem qualificado para campo. Dirigente A, B ou C já chegou a reclamar, o árbitro não apitou bem, não foi bem. É que eu falei, o árbitro não está em campo para agradar o dirigente, ele está ali para aplicar as regras de futebol. Quem conseguir assimilar melhor a regra de futebol e apresentar um futebol bonito ou técnico e converter essa plasticidade em gols, é o importante para nós, que o campeonato transcorra com lisura na parte da arbitragem. Obrigado, Amaral, falando a respeito da arbitragem. Eu que agradeço vocês, e sempre que precisarem de nós, a gente está aí disposto, e deixando a mensagem aqui que onde ele estiver, com certeza ele vai estar olhando para nós aí, que Deus sempre continue deixando o Claudinei na linha reta de onde ele estiver, porque ele foi um exemplo como cidadão aqui entre nós, e para onde ele foi, ele vai estar da mesma forma. Que Deus dê conforto para a família dele, porque como ser humano e como profissional foi um grande exemplo que nós tivemos aqui, apesar da passagem rápida dele. Obrigado.